Boa noite a todos. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra que pode te libertar, te transformar. Que é em João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes também em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, meu irmão? Sabemos que Jesus, ele vai nos falar, que ele estava falando para os seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai, nós somos um. Essas são palavras de Jesus. E os seus discípulos, melhor dizendo, João Batista fala para os seus discípulos, se perguntasse Jesus, ele era o Cristo ou esperar por outro. E Jesus fala, vê os sinais, os coxos andam, os cegos vê, os mortos ressuscitam. Vai e fala para João. Então eles avisam para João sobre o que estava acontecendo, sobre Jesus. Então João ele pode dormir mais tranquilo, porque João ele acreditava que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João ele tinha batizado Jesus, ele tinha visto um espírito como um pomba pousar sobre a vida de Jesus, mas ele ficou receado, será que ele é o Cristo? Mas depois que Jesus, que ele viu que os discípulos dele falaram que os mortos ressuscitam, os coxos andam e assim por diante, e ele acreditou porque a Bíblia nos fala que os sinais seguirão os que crerem. E aqui no versículo 1, ele estava confortando os seus discípulos acerca dessa mensagem. Porque os seus discípulos, certa vez, perguntou para Jesus, se nós seguimos o que nós receberemos? E Jesus vai falar, receberá a 100 vezes mais e anda por vir a vida eterna. E aqui no versículo 1, capítulo 14, Jesus vem nos dizer, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vou-lhes ter dito, pois vou lhes preparar lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele foi preparar lugar para os discípulos. E Tomé fala, mestre, mostra-nos o caminho. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, aqui no versículo 6. E aqui no versículo 7, se vós conhecesse a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis, e tendes visto. Nós conhecemos a Jesus por ouvir a palavra de Deus.
A Bíblia nos fala que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos discípulos naquela época acreditavam em Jesus por causa dos sinais, por causa que eles contemplavam Jesus. Mas certa vez Jesus aparece para Tomé e fala: Tomé, crê somente. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E aqui no versículo 10, eu falei: Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. Amém? O Pai é o próprio Jesus. E aqui no versículo 9, diz Jesus: eu também tenho convosco que não tendes conhecido Filipe. Quem vem a mim, vem ao Pai. Como diz, mostra-me o Pai. Se nós vemos a Jesus, nós vimos o Pai, porque o Jesus e o Pai é um só. Igual eu falei no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que Jesus e o Pai é um só. E Jesus vai nos falar em João capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele quer que você tenha a vida eterna. Jesus foi preparar a morada para você, meu irmão, e para mim. Porque sabemos que lá no céu não tem morte, mais não vai haver mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter ranger de dente. As lutas vão cessar, nós vamos adorar a Cristo como nosso Salvador. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus e o Pai, Ele é um só. Nós temos que acreditar em Jesus, entregando nosso caminho a Ele, confiando nele o mais, Ele possa falar. Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele amou o drogado, Jesus, Ele amou a prostituta, Jesus amou o homicida, Jesus amou o homossexual. Jesus ama todos, Jesus não faz acepções de pessoa. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. E essa palavra é quem testifica de Jesus. Essa palavra, ela liberta, ela edifica, ela transforma. Lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é essa palavra. Acredite que Jesus é o caminho. Seja discípulo do Senhor. Se vocês verdadeiramente são discípulos do Senhor, você conhece a Jesus, você conhece o Pai. Porque quem testifica das Escrituras de Jesus é a própria Escritura que testifica de Jesus. Porque Jesus, Ele foi preparar as moradas. A Bíblia fala que os muros são de ouro e as ruas de cristal. A Nova Jerusalém, ela tem 3.000 metros, 3.000 quilômetros, melhor dizendo, quadrado. Cabe gente mais, e fora as pessoas que vai morar de fora de Jerusalém, porque a Bíblia nos fala que a árvore da vida vai servir de cura para as nações. E nós temos que aceitar a Jesus. Se nós não aceitarmos Jesus, nosso lugar é a condenação no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. O momento de você crer, aceitando Jesus como seu Salvador, é agora, não deixe depois, porque o amanhã não te pertence. Porque Jesus, Ele foi preparar lugar para mim e para você, para que naquele dia o anjo te receba e ele te receba de braços abertos. Vinde até a mim, benditos de meu Pai.